instrumentação biomédica. Eu irei falar um pouco da nossa prática realizada no laboratório de instrumentação, que foi a atividade número 7. Bom, nosso grupo é composto por mim, Álvaro Barros, pelo aluno Jonathan Serra e pela aluna Maria Luísa Amaral. Bom, nosso tema da nossa prática consistia em aplicações de circuito de proteção do tipo ceifador. Antes de mais nada, o que se conhece por um circuito ceifador? Um circuito ceifador, ele é responsável por ceifar aquele excedente no nosso sinal. Ou seja, quando nós estamos fazendo um sinal, quando nós estamos fazendo um circuito, quando nós queremos eliminar aquele excedente para proteger nosso circuito, nós usamos o circuito do tipo ceifador, que é composto pelo resistor e pelo diodo, e também pode ser acrescentado de uma fonte CC. Bom, aqui são as configurações do circuito ceifador, que ele pode ser em série ou em paralelo. Bom, o que muda se diferencia de um para o outro? A princípio, a colocação do série, do seu resistor e do seu diodo. Bom, em série podemos ver que a medição da nossa saída é em cima do resistor. E em paralelo, nosso circuito ativo, no caso, ele é medido em cima do diodo, ou seja, nossa saída no paralelo é em cima do diodo e do de série é em cima do resistor. Agora veremos adiante como cada um se comporta na saída do seu sinal. Bom, aqui eu trouxe para vocês a princípio o circuito ceifador em série. Bom, como podemos ver, como foi falado anteriormente, no circuito ceifador série, a nossa saída está em cima do resistor. A medição da nossa saída é feita em cima do resistor. O que isso quer dizer? Que quando acrescenta valores positivos maiores do que 0,7, nosso diodo é carregado diretamente, ou seja, ele é polarizado diretamente e irá ser mostrado tanto na nossa saída. E quando ele é carregado negativamente, a polarização reversa dele não é mostrada, ou seja, é eliminada, é ceifada no caso. Ou seja, se nós colocarmos uma onda quadrática, como podemos ver aqui ao lado, foi colocada uma onda quadrática, foi polarizada positivamente e sua parte negativa foi ceifada. Assim também na onda quando a gente colocou uma onda triângulo aqui, triangular no caso, foi carregada diretamente positivamente também, sua parte positiva apareceu e sua parte negativa foi ceifada. Agora eu irei mostrar quando nós acrescentamos uma fonte CC. O que acontece quando nós colocamos a fonte de tensão no circuito ceifador em série? Bom, aqui como podemos ver, nós colocamos a fonte de tensão. Aqui a princípio eu coloquei um esqueminha para vocês, mostrando o que acontece para que o diodo possa conduzir tensão. Ou seja, o VD no caso tem que ser maior que zero. Ou seja, VI, nossa tensão de entrada, tem que ser maior que fonte de tensão. Antes, no ceifador em série, sem fonte de tensão, nosso VI tinha que ser maior que o diodo, ou seja, maior que 0,7. Agora não, nosso VI tem que ser maior que V, ou seja, maior que a fonte. O que é que isso acontece graficamente? Ou seja, graficamente, como podemos ver aqui, o que acontece na nossa tensão de saída. Como podemos ver, na nossa entrada, o nosso sinal tinha origem de zero. Nosso pico da nossa onda era Vm. E aqui V está representado pela nossa fonte de tensão. Agora a nossa saída VO, ocorreu um deslocamento no eixo de T da nossa onda e aconteceu um encurtamento que antes era depois de T2, agora veio bem antes, e nosso pico ocorreu uma subtração de Vm menos V, ou seja, Vm menos nossa fonte. Aqui eu trouxe para vocês agora, vamos falar um pouco do circuito ceifador paralelo. Como antes falamos, a diferença do circuito ceifador em série para o paralelo é nossa saída, onde é mensurada a nossa saída. No em série em cima do resistor e em paralelo, como podemos ver aqui, é em cima do nosso diodo, no caso. Ou seja, o que irá acontecer aqui? Como podemos falar? Quando acontece uma tensão positiva, o nosso circuito
ele elimina a parte positiva, ou seja, quando acontece uma carga positiva aqui, uma tensão positiva, ele vem e acontece um curto no nosso circuito ceifador paralelo. Ou seja, com isso ele irá eliminar. E quando acontece menos, quando vem uma carga reversa, no caso uma tensão reversamente, ele passa a tensão. Ou seja, isso graficamente no nosso sinal, o que irá acontecer? Como podemos ver aqui na entrada, nós temos uma alimentação positiva e uma negativa. O que irá acontecer na nossa saída? A parte positiva foi eliminada e a parte negativa prevaleceu na nossa onda quadrática. Assim também na nossa onda triangular, foi carregada positiva e negativamente. Nossa polarização positiva foi eliminada e a polarização negativa continuou correndo. Agora eu irei mostrar para vocês o que acontece, como nós fizemos em série, o que acontece quando acrescentamos uma fonte de tensão no sistema. Bom, a princípio como nós podemos ver que aconteceu aqui, que nosso diodo ele mudou a colocação, como podemos ver aqui do circuito ceifador paralelo sem fonte de tensão, nosso diodo estava carregado assim, e agora como podemos ver ele foi colocado de outra maneira. Bom, o que acontece para que possa ocorrer, para que o diodo conduza, ou seja, para que ele possa conduzir para poder gerar o nosso sinal? Bom, a princípio podemos ver que VI ele tem que ser menor que a fonte de tensão para poder conduzir tensão, poder apresentar nosso sinal. Ele tem que ser menor, diferentemente de antes, que nosso VI tinha que ser maior para poder conduzir sinal. Agora não, ele tem que ser menor para poder conduzir sinal. O que isso implica graficamente aqui nosso sinal. Por exemplo, antes na entrada, nossa entrada estava na origem 0. Aí o que aconteceu aqui na nossa saída, ocorreu um deslocamento que antes era em função de T, agora ocorreu nossa saída em função de V0. Ou seja, de 0 ela foi para V, ou seja, a nossa saída ela está partindo da nossa fonte que aconteceu. Ou seja, essa foi a diferença de um circuito em série com fonte de tensão e outro circuito ceifador em paralelo com fonte de tensão. Esse aqui foi nosso circuito ceifador duplo. Esse foi nosso trabalho realizado na prática, em laboratório. Ou seja, que gerou uma onda que devia ceifar tanto a parte positiva quanto a negativa. Bom, meus colegas irão, ao longo do nosso trabalho, irão apresentar se nós obtivemos ou não sucesso nesse nosso projeto de poder fazer esse circuito ceifador duplo, e qual a nossa maior dificuldade que teve nesse nosso projeto foi a obtenção de certos valores dos resistores e no caso do diodo.